dos conselhos que a gente dá é arranque do seu casamento palavras de desistência. Tire divórcio do seu vocabulário. Tire desisto do seu vocabulário. Arranque isso. Não trate isso como uma possibilidade. O problema é que muitas pessoas já casam considerando a possibilidade da desistência, do divórcio. A gente acredita que começar bem é começar um casamento sem considerar que divórcio seja uma opção. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fé, Família e Música. Estamos muito felizes de te receber mais uma vez por aqui. Estou novamente ao lado da minha querida esposa Sinara Aguiar. Amém, que honra, né? Poder também estar do lado do meu querido esposo, Paulo Filho, e te receber aqui. Tem sido uma honra poder influenciar a sua vida, que você continue sendo enriquecido através dessas mensagens que temos provado da parte de Deus e compartilhado aqui com você. Amém. Hoje a gente vai tocar num assunto maravilhoso. No episódio anterior, nós falamos sobre a honra no casamento e citamos, né, que a honra ela é um aspecto, uma expressão de amor. E por que não hoje nós aprofundarmos num dos textos mais maravilhosos e profundos da palavra de Deus? Vamos falar sobre o amor do tipo de Deus. Antes, é importante fortalecer de que a Bíblia não fala apenas sobre o amor ágape, né? Uma palavra grega chamada ágape, que foi traduzida por amor. A Bíblia fala sobre outros tipos de amor também, né? O amor natural, o amor eros, né? Do relacionamento erótico, né? Sexual. Fala do amor do Filéu. amigo, né? Filéu. Enfim, a Bíblia fala sobre outras expressões de amor, mas nenhuma expressão se compara ao amor ágape, que é o amor do tipo do próprio Deus, o amor que Deus manifestou para as nossas vidas através do seu Filho Jesus Cristo. E a gente quer te convidar a meditar nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 4 até o versículo 8, na parte A do versículo, eu vou ler na revista aí atualizada, que diz assim: o amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre cada uma dessas qualidades, características do amor, do tipo de Deus e como essas características elas podem se manifestar de forma prática dentro do nosso relacionamento conjugal e familiar. A Bíblia começa dizendo então que o amor é paciente. Tem uma versão que diz que o amor nunca desiste. Isso fala muito sobre casamento. Alguns estão lidando com casamento como se o casamento pudesse se considerar, né, desistência, né, abandono. De fato, o amor nunca, jamais existe. É verdade. Quando nós decidimos colocar esse amor do tipo de Deus acima dos outros tipos de amor, a gente consegue desenvolver relacionamentos muito mais fortes. Você pode provar isso aí no seu casamento, no seu relacionamento familiar, com seus amigos, com as pessoas com que você convive. Na verdade, o amor do tipo de Deus, ele deve ser a base, o fundamento para todos os outros tipos de amor. Porque esses outros tipos de amor que Paulinho falou agora pra gente, eles são instáveis, eles mudam, eles são circunstanciais, eles são frágeis, mas o amor do tipo de Deus vai nos dar a segurança para nós desenvolvermos os outros tipos de relacionamento que a gente precisa desenvolver na nossa vida. Por isso que a gente está trazendo aqui o amor do tipo de Deus para consolidar mesmo o seu relacionamento conjugal. E como foi lido aqui, o amor, ele é paciente, ele não desiste, sabe? Você decidiu essa pessoa com que você quis se casar, quis se relacionar. Você não pode desistir dessa pessoa por circunstâncias bobas do dia a dia, sabe? Deus, ele não desistiu de nós. Deus, ele é paciente conosco, ele é misericordioso conosco. E da mesma forma como Deus se torna paciente com as nossas próprias vidas, nós também devemos expressar
essa paciência com o nosso cônjuge, entendendo que essa pessoa, ela é diferente de nós e às vezes o tempo com que essa pessoa vai mudar uma atitude não é o mesmo tempo que você mudaria. E a gente precisa entender isso, desenvolver essa empatia para que a gente possa expressar mesmo a paciência, que é uma das características do amor do tipo de Deus. É verdade. Dos conselhos que a gente dá é arranque do seu casamento palavras de desistência. Tire divórcio do seu vocabulário. Tire desisto do seu vocabulário. Arranque isso. Não trate isso como uma possibilidade. O problema é que muitas pessoas já casam considerando a possibilidade da desistência, do divórcio, né? A gente sabe que existem razões bíblicas para divorciar, nós estamos conscientes disso, mas nós sabemos também que a Bíblia nos ensina tanto sobre perdão, né? Sobre andar mais uma milha, sobre dar a outra face. A Bíblia ensina sobre isso também. Como a gente tem dito aqui, a gente não fala sobre todos os assuntos num vídeo só, né? Existem tantas situações, não é? Mas a gente acredita que começar bem é começar um casamento sem considerar que divórcio seja uma opção. Nós dois decidimos que divórcio não é uma opção para nós, né? Então nós estamos firmes, pacientemente, amando e não desistindo cada dia da nossa vida, porque acreditamos que o amor de Deus, esse amor, está derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Mas o texto segue. Essa é só a primeira característica, né? O texto segue, né? Ele fala que o amor é benigno, ou ele é gentil, o amor é bondoso. Então o amor tem um comportamento também, né? Que favorece o outro. Quando a gente fala de gentileza, de bondade, a gente não pensa em gentileza, ser gentil para nós mesmos, né? A gente sempre pensa em ser gentil para o outro, para o próximo. E às vezes a gente, quando está no namoro, no noivado, né? Há um esforço tão grande, né? De ser bom para o outro, de ser gentil com o outro, abrir a porta do carro, né? Fazer gentilezas. E às vezes parece que isso se esvai depois do casamento, né? Algumas coisas vão se perdendo por causa da familiaridade, né? Da convivência. O amor, ele não faz isso, o amor mantém, não é isso? É verdade, a gente precisa manter, né, esse comportamento, cultivando mesmo esses atos de bondade, de gentileza. Eu sempre fico prestando atenção à forma como eu me expresso, porque às vezes a gente pode até falar uma coisa que é certa, mas a forma como a gente fala, ela vai alcançar muito mais resultados do que, às vezes, muitas vezes, aquilo que a gente está falando propriamente dito. Então, vamos dizer que eu vou pedir para o meu marido tirar o lixo de casa, né? A forma como eu vou pedir vai causar mais impacto do que o que eu estou pedindo para ele. Então, que a gente possa pensar um pouco como tem sido as nossas atitudes dentro do nosso relacionamento conjugal. Como que você pede uma opinião? Como que você se comporta dentro de casa? O seu tom de voz? Todas essas questões, elas dizem respeito à forma como nós estamos amando, né? Muitas vezes a gente não dá muita atenção às expressões do amor e guardamos só aquilo que está como intenção dentro de nós, mas as pessoas não vão ver a intenção do nosso coração, elas vão ver as nossas expressões de amor. Então, que a gente possa ser um pouco mais cuidadoso, principalmente com o nosso cônjuge, com a nossa família, para expressar essa benignidade, essa gentileza, essa bondade que vem de Deus para nós, porque Deus é assim, Deus é gentil conosco. E a gente pode expressar isso para o outro, cuidando mesmo com as nossas palavras, com o nosso comportamento, com os nossos hábitos no dia a dia. Amém. E o texto continua falando que o amor não arde em ciúmes. Ciúmes provém de medo, né? De desconfiança, de insegurança. E a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora o medo, né? Por causa da confiança, de fato, né? A gente tem agora um relacionamento. Então, é importante nesse aspecto, eu acredito que diálogo. E lançar fora todo comportamento, toda atitude que promova algum tipo de desconfiança dentro do lar. De forma prática, o marido ou a esposa não tem que ter coisas escondidas um do outro. Senha de celular, acessos de computador, não sei, outras coisas. Nada pode ser escondido. Imagina, nós somos um casal, né, casado, por isso nós podemos entrar num quarto e ficarmos completamente expostos um ao outro. Nós não escondemos mais nada um do outro. E, de fato, isso é o casamento. Nós não escondemos mais nada um do outro. E, às vezes, alguns comportamentos assim, não muito claros, né? A esposa não sabe muito bem
quais são os ambientes, quais são os lugares, né? Quais são as pessoas. Ou às vezes são alianças, amizades que promovem isso. Às vezes você não está tendo um comportamento, né, errado, mas você está andando com alguém que não se comporta bem. Isso é muito ruim, isso gera desestabilidade dentro do casamento. Por isso é muito importante vocês vigiarem e arrancarem de dentro da aliança de vocês, do casamento de vocês, da convivência de vocês, tudo aquilo que gera algum tipo de desconforto nesse sentido. Tem que estar tudo muito às claras, né? É verdade. Uma solução, uma dica que a gente pode trazer aqui para você para o ciúme, porque às vezes o ciúme é um reflexo, talvez, da sua família, dos seus pais. Coisas né? que viveu Ou no coisas passado, que você né? viveu no passado com outros relacionamentos, e às vezes você quer transferir isso para o seu relacionamento conjugal. Então, aqui vai uma dica muito boa. Não suponha. A suposição é um lugar de insegurança. A suposição é um lugar de escuridão, de dúvida. Então, não suponha. Converse, pergunte, né, de forma respeitosa para o seu cônjuge quem é essa pessoa, que lugar é esse que ele está indo ou que ela está indo, né? E o diálogo, a conversa franca, sincera, respeitosa, ela vai te trazer para esse lugar de confiança. E, acima de tudo, nós devemos confiar em Deus, né? Se a pessoa está dizendo que está tudo bem, que está tudo certo, você precisa confiar em Deus, que aquela pessoa está falando a verdade. Se essa pessoa não está falando a verdade, aí já não é com você. Aí ela já entra, né, na sua própria responsabilidade. A gente tem a quem recorrer, graças a Deus, a um Deus que traz à luz aquilo que está em trevas. Então, converse, né? E se por acaso você foi ferido dentro do seu relacionamento, nessa questão aí da desconfiança, demonstre, né? Traga provas de que verdadeiramente você mudou. Como? Mostrando, olha, fulano, esse lugar que eu vou é assim, assim, assado. Para quê? Para que a confiança ela seja restaurada. É verdade. Porque é possível, em Deus é possível sim a confiança ser restaurada. Amém. Isso é uma atitude de muita humildade, que fala do nosso próximo tópico aqui, que fala que o amor não é snob. Eu vou juntar aqui algumas outras características. O amor não se enaltece excessivamente, não tem uma mente soberba, né? Ou seja, o amor é um lugar de humildade, né? Então é importante. O que a humildade faz? É você pensar o melhor sobre o outro, né? Você se colocar para ajudar, se colocar para servir, não se colocar, sabe, de uma forma que não, eu que tenho que ser servido. Eu tenho a razão, eu sei de tudo, eu faço tudo, sou poderosa. Cuidado, Exatamente. Mulher, com isso. Exatamente. A humildade, ela precisa ser nutrida pela pessoa e também do cônjuge para o outro, porque às vezes tem cônjuges que idolatram o outro cônjuge, Sim. né? E levantam o outro cônjuge num lugar que não deveriam colocar, num lugar que é só de Jesus, né? Então também a gente não pode nem idolatrar, nem diminuir. Nós precisamos amar, respeitar, celebrar os acertos, ajudar naquilo que precisa melhorar. O importante é resistir à soberba, né? Isso. Resistir mesmo àquilo que vem nos tentar, nos provar, para daqui a pouco um tá passando por cima do outro, um se achando melhor do que o outro. Como temos falado aqui nessas séries, nós somos um time, né? E cada um realmente no seu lugar de valor. É verdade. Quando eu leio essa parte aqui, né, dessa característica do amor do tipo de Deus, eu penso que a humildade é um lugar de reconhecimento, né? Porque às vezes a gente se acha, né, o dono da razão, o dono da verdade, e muitas vezes a gente está totalmente enganado. Então é importante a gente desenvolver no nosso relacionamento conjugal e com as outras pessoas também essa percepção, né? Às vezes a gente está vendo só um lado, mas e o outro? Como que essa outra pessoa está vendo a situação? Então, uma boa dica, talvez, aqui para esse ponto aqui do amor se manifestar como esse lado humilde, é você ouvir. Ouvir com atenção. Não é apenas entrar num ouvido e sair no outro. Não é isso. É você parar para entender o que o outro está querendo dizer. Muitas vezes a gente tem conflitos dentro de casa porque a gente não está ouvindo da forma como deveria. E quando a gente não escuta o outro, a gente se torna soberbo. E aí, quando a gente está soberbo, a gente não é beneficiado. Olha o que a Bíblia diz, que Deus ele resiste ao soberbo. Deus não pode fazer nada por alguém que está duro, que está inflexível. Mas Deus pode favorecer
um coração humilde, um coração rendido. Então, que a gente possa, né, praticar essa característica no nosso relacionamento conjugal. Certamente, a gente vai colher muitos benefícios, né? Amém. O texto segue falando que o amor não age inconvenientemente ou sem respeito. Falamos um pouquinho sobre isso quando falamos de gentileza, né? Quando falamos sobre a forma de lidar um com o outro. Mas queremos reforçar, sabe? Há uma forma correta de você se comunicar em casa. Sabe? A gente percebe que a familiaridade é um dos grandes desafios, né? Nesses lugares onde a gente convive por muito tempo. Pode ser na família, na igreja, na empresa, no trabalho, né? Pode ser onde quer que você... Se você passa muito tempo com determinada pessoa ou pessoas, você já enfrenta esse desafio de perder esse lugar de honra, de respeito por causa da familiaridade. Jesus sofreu isso. A Bíblia fala que Jesus não pôde operar alguns milagres entre os da cidade dele, aí, da região dele, exatamente por causa disso. As pessoas olhavam para ele lembrando, esse é o Jesus, o filho da Maria, familiaridade, olhando apenas para aspectos naturais, sabe? E lembra disso. Se você e sua esposa são nascidos de novo, e mesmo que não sejam, né? Você ali deve honra à sua família, né? Uma pessoa a ser respeitada, a ser honrada, e nós não podemos falar de formas inadequadas, gritar. O grito é tão feio, né? É tão ofensivo. Proteja a sua família, proteja o ambiente, né? Então, há formas de se resolver coisas, mesmo nos dias mais difíceis, sem gritar, sem brigar, sem aquelas discussões feias, sabe? Se você percebeu que não está com a capacidade de resolver as coisas bem naquele momento, não é a hora. Respira, eu costumo brincar. Vai dar uma volta aqui no pessoal de Porto Alegre, fala, dá uma volta no Guaíba, é um lago bem grandão que tem por aqui, né? Então dá tempo para pensar, dá tempo para respirar, oxigenar, sabe, o cérebro, se acalmar. Aí você volta, né? De preferência ouça a palavra, deixa Deus amansar o seu coração. Aí você vai resolver as coisas, porque uma palavra maldita lançada, ela é muito perigosa, né? É verdade. Na versão que eu estou lendo aqui, na nova versão transformadora, diz que o amor não é grosseiro, né? E às vezes a gente tem esse comportamento por questões de temperamento ou familiar mesmo, aprendeu a falar daquele jeito. Mas existe, irmãos, uma educação que vem da parte de Deus que vai refinando a nossa maneira de falar. Né? Se você percebe que você tem essa tendência assim, meio desgovernada de se expressar, de falar, se expõe à palavra, porque Deus ele não é grosseiro. Deus não é desrespeitoso conosco. Então, nós podemos ser inspirados pelo nosso Pai a não sermos grosseiros no nosso falar, no nosso agir, porque o amor, ele não é grosseiro. É verdade. Que tema maravilhoso. A gente já imaginava que ele ia se prolongar e por causa disso, queremos te convidar a continuar no próximo episódio meditando nesse capítulo maravilhoso da Bíblia, alguns versículos, né, nesse capítulo de 1 Coríntios, capítulo 13, sobre algumas características do amor do tipo de Deus. Te esperamos para a continuação desse episódio. Até a próxima semana. Até!